Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, eu quero dizer que já estão abertas as inscrições para a Bet Brasil, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e realizar a sua inscrição, é só acessar no site brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre o poder da educação integral e como as soluções educacionais da Arco Plus pode revolucionar o ambiente escolar e a vida dos alunos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Heitor de Araújo Martins, mestre em engenharia pela USP, mestre em administração pelo MIT e CEO da Arco Plus. Heitor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Murilo. Obrigado por me ter aqui. Perfeito, então a gente tem bastante assunto para falar hoje, viu? Para a gente começar, Heitor, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a Arco Plus. Eu já sei que é uma empresa que desenvolve soluções educacionais para o setor de educação básica. Gostaria que você nos explicasse um pouquinho mais sobre a Arco Plus. Perfeito, Murilo. A Arco Plus é uma das 3 unidades de negócio da Arco Educação e o foco da Arco Plus, dentro da Arco, é oferecer soluções pedagógicas justamente para promover a formação integral dos estudantes. Às vezes nós chamamos de soluções pedagógicas suplementares, porque elas estão trazendo algo que vai além do currículo tradicional, que é trabalhado por uma das nossas unidades de negócio que foca em sistemas de ensino. Então, dentro dessas soluções pedagógicas para promover a formação integral, nós trabalhamos com algumas frentes. Então, tem uma frente de educação socioemocional, uma frente de educação tecnológica ou maker, uma frente de educação financeira, uma frente de formação leitora e uma frente de educação bilíngue. Então, nós trabalhamos com essas 5 frentes para promover realmente uma formação integral dos estudantes. Em todas essas frentes, nós atuamos desde a educação infantil até o ensino médio. Temos marcas que são reconhecidas no mercado, depois eu vou falar um pouco mais sobre elas mais à frente. E temos também muitas escolas que já são parceiras, somando todas essas marcas, são mais de 2.500 escolas parceiras, e escolas que já estão conosco há muito tempo. Então, a gente já tem bastante experiência em como trabalhar esses diversos temas nas escolas. E, por fim, acho que é importante dizer que, assim como é feito com sistemas de ensino, aqui, ao trabalhar as soluções de formação integral, a gente entende que é muito importante envolver não só as escolas e os estudantes, mas também os professores, as famílias, toda essa comunidade escolar, realmente para fazer parte dessa transformação. E é assim que a gente busca aqui seguir a nossa missão de, através da educação integral, formar cidadãos completos e realizados para transformar vidas e o mundo. Perfeito, Heitor. Até tocando nesse ponto que você trouxe, que é o tema do episódio de hoje, da educação integral. Gostaria de saber quais são os principais pontos ali que norteiam esse assunto e quais são os benefícios para o aprendizado dos alunos, Heitor. Perfeito, ótima pergunta, Murilo. Acho que primeiro é importante ressaltar que existe a educação integral e a educação em tempo integral. Né? Primeiro, eu vou falar da educação em tempo integral, que é até um pouco mais fácil, porque ela é mais objetiva, ela é uma definição de quanto tempo o estudante passa na escola. Então, para uma educação ser considerada uma educação em tempo integral, o estudante tem que passar 7 horas por dia na escola. E isso ainda no Brasil ainda é um percentual baixo das escolas, principalmente até das escolas privadas que trabalham nesse formato, sendo que em outros países, enfim, Estados Unidos, Europa, a gente vê esse formato sendo mais utilizado. Para ter uma educação integral, não é necessário que ela seja em tempo integral. Quando a gente está falando de uma educação integral, a gente está falando de uma educação que abarque além dos currículos tradicionais que trabalham o cognitivo, ou seja, uma educação que prepare realmente esse estudante para ser um cidadão, ou seja, que vai trabalhar aspectos socioemocionais, que vai trabalhar aspectos de resolução de problemas em grupo, resolução de problemas complexos, que vai trabalhar como ele interage com outras culturas. Então, realmente, que vai formar esse cidadão para além dos componentes tradicionais que são trabalhados em sala de aula. E aí, em termos de benefícios, eu acho que tem alguns que a gente consegue citar, mas os que eu acho mais interessantes estão relacionados até com evidências que apareceram no PISA,
Então, desde o PISA, que foi realizado em 2018, mas mesmo o PISA mais recente, que foi realizado em 22, e os relatórios foram disponibilizados no final de 23, o que é interessante observar é como, inclusive, estudantes que trabalham com essa formação integral conseguem um melhor desempenho acadêmico nos componentes tradicionais. Então, um exemplo muito interessante é que o PISA ele vai acompanhando, ele pergunta para o estudante quantas horas por semana ele está estudando aquele componente curricular. E ele mostra que não necessariamente quanto mais horas o estudante está estudando aquele componente, melhor vai ser a nota dele. Ele mostra que tem um mínimo que você precisa estudar, mas a partir daí o que começa a fazer diferença é o repertório que esse estudante tem. Parte disso está relacionado ao perfil socioeconômico, mas uma grande parte está relacionado a atividades extracurriculares que esses estudantes desempenham. Então, esse relatório mostra que em mais de 32 países o que fazia mais diferença era essa relação com atividades extracurriculares. Então, o que eu acho que é interessante ressaltar é que trabalhar um socioemocional, por exemplo, trabalhar atividades makers ou de educação tecnológica, inclusive vão ajudar no desempenho dos estudantes nos componentes tradicionais. Depois até vou dar um outro exemplo sobre isso, em particular do socioemocional. Esse é um aspecto. E outro aspecto que eu acho que é interessante é que cada vez mais instituições de ensino superior, no caso, por enquanto privadas, elas têm ido além da prova para selecionar os estudantes. Então, a gente tem, por exemplo, instituições como o INSPER, como o GV, como o próprio Einstein, que tem a Faculdade de Medicina, que tem como parte do processo seletivo dinâmicas em grupo, entrevistas, redações sobre o que esse estudante quer da carreira. Então, são aspectos, né, que buscam realmente entender como que esse estudante vai se desenvolver como indivíduo e não só como ele vai performar numa prova. Então, Certo? Então, acho que esses são os principais benefícios para os estudantes. E, por fim, acho que para as escolas é importante ressaltar que cada vez mais esse tema tem ficado em voga. Então, apesar de ainda ter um percentual, ainda que eu considero baixo, de escolas que trabalham esse tema de forma estruturada, porque tem muitas escolas que trabalham, mas não trabalham de uma forma organizada, né? Então, quando a gente olha para as escolas que trabalham esse tema de forma estruturada, ainda julgo que é um percentual baixo. Por exemplo, posso pegar exemplo da Arco, a gente tem cerca de 20% das escolas que trabalham dessa forma, então ainda tem 80% que não estão trabalhando nesse formato. Apesar disso, a gente tem visto o interesse crescer de uma forma muito acelerada. Então, acho que isso aqui é uma oportunidade para as escolas, porque se esse interesse está crescendo de forma acelerada, elas conseguem sair na frente, adotar essas soluções e aí buscar um diferencial de mercado que realmente consiga também se traduzir em melhores ocupações da escola. Então, além do benefício pedagógico, tem esse benefício para o negócio da escola também. sim, você comentou esse percentual baixo nas escolas. Ainda é um desafio implementar a educação integral nas escolas. Na sua opinião, Heitor, quais são as principais barreiras, digamos assim, quais são os principais pontos que dificultam essa ampliação desse ensino integral? Perfeito. Acho que são dois temas. Eu já tratei um pouco aqui, a gente ouve, eu não tenho espaço na grade horária, né, para trabalhar esse tema. Então, a gente falou um pouco da educação em tempo integral, também por isso que eu falei, quando a gente estende o tempo, obviamente esse espaço na grade ele fica mais dilatado e o estudante e a escola, enfim, consegue ter mais opções de como encaixar esses temas. Esse é uma das barreiras, mas o que eu acho que é interessante é a gente já sabe que isso é uma barreira, então a gente tem formas de contornar, né? Seja indicando os melhores espaços para encaixar essas nossas soluções, ou seja, até integrando o trabalho delas com os componentes tradicionais. Então, depois a gente pode falar um pouco lá sobre educação financeira, mas a gente buscou construir o conteúdo de uma forma que ele possa ser trabalhado uma semana na aula de matemática, uma outra semana na aula de ciências, porque você pode estar falando de uso de recursos naturais, uma outra semana na aula de história, geografia, porque você pode estar falando da origem, né, do dinheiro, enfim. Então, a gente busca também conectar esses temas com os componentes curriculares da base para que fique mais fácil de integrá-los nos currículos. Essa é uma barreira. E a outra barreira, obviamente, tem uma questão de valor, né? Porque o valor a família paga ali o sistema de ensino e essas outras soluções elas vão tendo um valor adicional agregado. Mas aqui o que eu acho que é importante ressaltar é que as famílias elas muitas vezes gastam
dinheiro fora da escola. E o que a gente quer com essas soluções é justamente que a escola seja esse centro de formação dos estudantes. Então, vou pegar o exemplo do inglês, acho que esse é o exemplo mais nítido, apesar de acontecer para outros temas também. Mas no inglês, muitas das famílias vão lá e pagam um curso de idiomas para esse estudante. Ao passo que se tivesse um programa, né, como a gente tem aqui, que ensine esse inglês de forma estruturada, como o curso de idioma faria, indo além só da habilidade de leitura, mas também com a habilidade de fala, com a habilidade de escrita, né? Trabalhando isso na escola, o pai consegue ter uma comodidade, porque não precisa tirar o filho da escola para levar para outro local, e consegue ter um custo até mais atrativo do que ele teria nesse outro local, porque ali a escola já tem toda a estrutura que ela não precisa pagar adicionalmente, como é o caso do curso de idioma. Então, acho que essas são as duas barreiras, uma barreira é tempo, outra barreira é recurso, mas acho que as duas são contornáveis, tá? Acho que e a gente tem, como eu disse, mais de 2.500 escolas que já trabalham esses temas, então, realmente é bem possível contornar. Gostaria de trazer um assunto super importante, Heitor, que tem sido muito falado nos últimos anos, que é a educação socioemocional, tanto por parte Uhum. dos educadores quanto por parte dos alunos também, né? Gostaria de entender um pouquinho como a Arco Plus tem atuado no sentido de colaborar com esse processo de aprendizagem junto às escolas, Heitor. Como tem sido a atuação da empresa nesse sentido socioemocional? Perfeito. Então, agora eu vou começar a falar um pouco das nossas marcas, né? Porque a Arco Plus, ela nem aparece muito no mercado, porque, como eu disse, ela é uma unidade da Arco, e quem Ah, aparece no mercado são as nossas marcas, né? Então, eu vou começar a falar um pouco das nossas marcas, citando aqui as nossas duas marcas de educação socioemocional. Então, temos a Escola da Inteligência, que foi pioneira no desenvolvimento desse assunto, idealizada pelo Dr. Augusto Cury, com base na teoria da inteligência multifocal, e já trazendo esse trabalho para as escolas há mais de 13 anos. Essa marca já está em mais de 1.000 escolas, mais de 300 mil alunos, e realmente aí tem sido uma pioneira e tem sido reconhecida como foi ano passado vencendo o prêmio Top Educação, nessa categoria de socioemocional, que foi a primeira vez que ela foi parte desse prêmio. E temos uma outra solução de educação socioemocional chamada Programa Pleno, essa já mais recente, com 5 anos de mercado, mas também mais de 100 mil alunos sendo servidos. Então, entre as duas marcas aí, estamos quase chegando em 500 mil estudantes sendo servidos dentro desse tema de educação socioemocional. O Programa Pleno, eu falei um pouco menos dele, mas ele é baseado na teoria do CASEL, que foi um instituto americano pioneiro no desenvolvimento da educação socioemocional para a sala de aula, e busca trabalhar esse tema numa abordagem de metodologias ativas, baseada em projetos. Então, a gente tem até duas soluções, porque a gente entende que existem formas de trabalhar diferente o tema de educação socioemocional. A gente entende que tem preferências de cada escola, de como ela gosta de trabalhar, e é por isso que a gente vem trabalhando essas duas soluções. Mas independente de qual seja, eu acho que as duas soluções, e a gente acredita que formar esses estudantes emocionalmente mais saudáveis, né, mais resilientes diante dos desafios, isso traz benefícios não só para a vida inteira desse estudante, independente do caminho que ele for seguir, mas, como eu disse antes, inclusive benefícios para os componentes tradicionais. Então, dentro desse estudo do PISA que eu mencionei, tem uma parte que é muito interessante, e esse foi o mais recente. Eles buscaram criar um índice de ansiedade, porque, como eu disse, lá no PISA, eles fazem as perguntas das provas de matemática, de ciências, de linguagens, mas eles fazem todo um questionário para os estudantes. E dentro desse questionário, eles trouxeram perguntas sobre a ansiedade dos estudantes ao estudar ou a buscar aprender matemática. Então, faziam perguntas sobre, eu fico nervoso na hora de estudar matemática, eu fico nervoso na hora que eu preciso responder alguma questão de matemática, enfim, faziam várias perguntas sobre esse tema, e o estudante precisava dizer se ele concordava, discordava ou ficava neutro. E com base nisso, eles criaram um índice de ansiedade e mostraram que tem uma relação direta entre o estudante, e aí fizeram médias por países, né, e mostraram que países onde os estudantes estão na média mais ansiosos, eles têm um desempenho pior em matemática. Então, isso é super interessante, inclusive mostra o Brasil com índice de ansiedade relevante, e mostra o desempenho do Brasil em matemática ruim. E é interessante que, dado o nosso nível de ansiedade, a gente poderia, na teoria, né, melhorar mais a nossa nota, reduzindo o nosso nível de ansiedade, do que dado esse nível de ansiedade, melhorar a nossa nota de matemática. Então, mostra como nós somos seres humanos, né, nós somos
pessoas integrais, mostra essa relação do lado socioemocional com o lado do desempenho acadêmico. E até aproveitando esse gancho, Heitor, eu gostaria de saber, com base nessas soluções do socioemocional, quais resultados vocês têm colhido, quais relatos vocês têm colhido junto às escolas de que melhorou, de que avançou em determinado sentido. Eu fiquei com essa dúvida agora do impacto real ali junto às escolas. Legal. Não, e a gente busca acompanhar isso, que primeiro, assim, acho que a primeira medida de sucesso que a gente tem é a nossa taxa de renovação e o nosso índice de NPS. NPS é aquele indicador, né, quando você recebe uma pergunta, né, de 0 a 10, qual que é a chance de você recomendar esse produto ou esse serviço para um amigo ou para um familiar, né? E aí, com base, esse é um indicador que a gente acompanha com bastante frequência, e as nossas marcas têm índices bem elevados de NPS na zona de excelência, que a gente fala que é acima de 75 pontos. Então, esse é um indicativo, escolas estão satisfeitas. Outro indicativo é a nossa taxa de renovação, né? Então, de contratos, a gente fecha contratos normalmente de vários anos com as escolas, mas o índice de renovação sempre é um índice bastante elevado, então acho que esse é um outro indicador. Mas o lado dos estudantes, tem diversos relatos de participação dos estudantes nas nossas reuniões entre a Escola de Inteligência e as famílias, ou de exercícios que eles fazem, mas a gente busca medir isso também, e a gente sempre busca parceiros externos até para chancelar. E aí, há 3 anos atrás, a gente fez com o Instituto Carlos Chagas uma pesquisa que mostrava realmente, comparando os estudantes que já participavam desse programa há mais tempo versus os que entraram menos tempo, como é que eles desempenhavam em funções de resiliência, em funções de habilidade de comunicação, resolução de conflito e assim por diante. E mais recentemente, a gente tem feito uma parceria com uma empresa europeia chamada Beyond, que também aplica relatórios para fazer a avaliação dessas competências. Então, a gente entrega isso para as escolas, como é que estão os estudantes por série nessas avaliações de competência versus onde nós acreditávamos que eles deveriam estar, e aí relacionando isso, quando há desvios, né, relacionando isso onde a gente pode trabalhar isso no nosso material, onde que a gente pode trabalhar isso na nossa solução. Não, bem interessante, entra muito naquele contexto de desenvolver o indivíduo por completo, né? Não tem como mais ensinar e deixar o socioemocional de lado hoje em dia, né, Heitor? Perfeito. Aí, até aproveitando aqui uma outra vertente, é a educação financeira. Já acompanhei outras entrevistas sua que você diz que o ensino financeiro ali desde a infância é uma forma de quebrar o ciclo de endividamento das famílias brasileiras. O que eu gostaria de saber é como colocar isso na prática dentro da sala de aula e como tratar disso, principalmente com os alunos mais jovens, né? Como, de fato, aplicar essa educação financeira no dia a dia, desde pequeno, para nossas crianças e adolescentes. Perfeito. O nível de endividamento é uma preocupação para o Brasil, né? Atinge mais de 40% das famílias brasileiras estão endividadas. A gente tem programas do governo, né, buscando atuar esse tema, mas estão buscando resolver o problema que já existe, né? Já tá na Reduzir o ponta. problema que já existe, né? Mas a gente está aqui querendo buscar prevenir, né, que ele exista. E a gente acredita, sim, que educação financeira se ensina na escola, e a gente acredita que é importante ter uma visão comportamental também para a educação financeira, né? Porque tem um aspecto que é mais técnico e mais ferramental, que é como é que eu vou fazer conta de juros, né? Como é que eu vou fazer conta de poupança, né? Então tem um lado que é mais técnico, está mais relacionado com matemática, enfim, mas tem um lado comportamental, né? Sobre planejamento financeiro, sobre projeto de vida, sobre ter uma visão mais consciente sobre o uso de recursos, né, sobre entender como que essa relação até do socioemocional que a gente estava falando se manifesta em decisões financeiras, e que é um tema super recente, porque inclusive na economia como um todo, os prêmios Nobel de economia mais recentes são os que trabalham a parte que a gente chama de economia comportamental. Então é muito isso que a gente busca também trabalhar no Gênio das Finanças, que é a nossa marca aqui de solução de educação financeira. E aí, como trazer isso para a escola? Acho que o mais importante é trazer esse tema de uma forma que esteja adequada à faixa etária dos estudantes, né? Então, para os mais novos, a gente busca trazer uma ludicidade. O Gênio das Finanças, a gente tem personagens que são da família, do bairro, enfim, cada um tem uma característica, né? Então, a gente busca também aí reforçar como é que está sendo essa relação da característica daquele personagem com as decisões que ele está tomando.
E aí a gente vai, esses personagens vão também crescendo aí junto com os estudantes, e vão tendo desafios que vão sendo inerentes daquela faixa etária. Então, por exemplo, no primeiro ano, a gente vai trabalhar uma história de um personagem que pede um brinquedo para os pais, né? E os pais estão ali, vão buscar conversar com ele sobre qual que é a diferença entre querer alguma coisa e precisar alguma coisa, precisar de alguma coisa. Isso também é uma educação financeira, né? E isso vai crescendo até mais lá para o fundamental nos finais, a gente começa a trabalhar até o lado da sustentabilidade, do uso de recursos de uma forma sustentável. Então, acho que o principal para trazer para a sala de aula é realmente buscar estar adequado a essa faixa etária do estudante e buscar trabalhar com metodologias ativas, com projetos, para realmente trazer para a realidade do estudante esses temas, né? Então, tem diversas sugestões de projetos, de como trabalhar feiras, né, de como trabalhar decisões de investimento em conjunto, projetos, enfim. Então, acho que esses são dois pilares importantes. E você sente que esse tema de educação financeira tem atraído a atenção dos alunos hoje em dia, Heitor? Porque é um tema super importante, né? Lidar com o próprio dinheiro ainda é um Sim. desafio, né? Como você mencionou a questão do endividamento das famílias. Como você sente esse tema dentro da sala de aula, fugindo um pouquinho daquela questão de estudar matemática, estudar português, mas também é importante estudar educação financeira hoje em dia, né? Claro. Sim, ele tem chamado muita atenção dos estudantes. Eu acho que ele chama atenção porque ele traz para a vida real, né? Ele traz para a realidade e toda vez que a gente busca trabalhar com metodologias ativas, a gente vê realmente que os estudantes eles participam mais, né? Porque eles se sentem mais no centro, mais protagonistas desse aprendizado. E esse tema também tem chamado atenção até mais a nível nacional. Então, São Paulo vai colocar esse tema, né, de uma forma mais obrigatória no ensino médio, tem discussões em Brasília sobre esse tema entrar de forma mais explícita nos currículos, então é algo que tá bem em voga. Não, legal. E aí uma outra vertente, quando a gente fala desse poder da educação integral, não pode ficar de fora a educação maker, né? Traz diversos aspectos ali, como pensamento crítico, inovação, resolução de problemas, que é um fator super importante. Então, gostaria de saber, Heitor, como isso ocorre na prática, ali nas escolas, nas instituições, como a Arco articula, atua nesse ponto específico. Perfeito. E a gente busca trabalhar esse conceito do maker de uma forma bem ampla, né? O Nave à Vela, que é a nossa solução, que trabalha esse aspecto, também foi uma vencedora do Prêmio Top Educação, na verdade foi bicampeã, e até a categoria ela chama Educação Tecnológica, né? Porque realmente é como buscar incutir no estudante essa habilidade de resolver problemas através de trabalhos com tecnologia, né? Então, o que a gente busca muito aqui no Nave a gente entende que o aluno ele precisa ser esse protagonista, né? E aí a gente busca trabalhar com ele o processo de resolução de problemas, certo? Então, a gente sempre vai partir de algo que precisa ser resolvido, e aí trazer os estudantes através de debates, através da interação com as ferramentas que eles podem ter para resolver esse problema, trabalhar com eles como eles vão resolver esse problema, porque a gente acredita que não tem uma resposta única, né? Às vezes a gente vê esses temas sendo trabalhados de uma forma um pouco mais linear. Então, assim, vamos montar um robô para fazer determinada tarefa. Só que aí esse robô ele já tem, vamos assim dizer, um passo a passo do que precisa ser feito para ser montado e para a gente conseguir atingir esse objetivo. Tem algum valor, obviamente, o estudante ele vai trabalhar alguns aspectos, mas a gente acredita que quando a gente faz isso de uma forma muito linear, a gente perde toda aquela parte do processo criativo do estudante, da interação que ele vai ter que ter com os outros estudantes, para ele pensar a forma que ele acha que ele deve resolver esse problema. Né? Porque, por exemplo, se eu quiser, para qualquer problema que eu quiser resolver, eu tenho diversas formas de executar, e é isso que a gente busca ensinar no NAVE. E aí que eu acho que é interessante, a gente até desenvolveu, com base na BNCC, que a gente chama de Base Curricular para a Cultura de Inovação, a gente chama de BCCI. Então, a gente trabalha ali 5 temas, né, de pensamento complexo. O pensamento complexo é esse pensamento que ele não vai ter uma forma linear de você chegar, então toda vez que você está precisando resolver um problema, você precisa considerar as alternativas, considerar as possibilidades, planejar, né? Então tem esse pensamento complexo. Construção colaborativa, porque ele sempre é trabalhado em equipe. Essa curiosidade que a gente chama até de artístico-científica,
né? Porque tem que ser baseada em fatos e dados, mas também tem muito essa questão do mão na massa, né? De construir, então também trabalha um aspecto artístico. Essa intenção criativa, então, ter essa criatividade, mas com intencionalidade, e o letramento tecnológico, que é muito importante. Então, trabalhando desde aspectos de tecnologias mais simples, porque uma tesoura não deixa de ser uma tecnologia, um martelo não deixa de ser uma tecnologia, até tecnologias mais complexas, né, de programação, de eletrônica, de impressoras 3D, de máquinas de corte a laser, né? Então, a gente busca realmente também fazer esse letramento tecnológico mais amplo dos estudantes. E de fato é uma integração, né, Heitor? De fato, sempre uma coisa está ligada à outra ali, esse desenvolvimento do aluno, né? Tá super ligado até, e a gente busca sempre conectar, como eu disse, e aqui no Nave eu acho que a gente consegue fazer isso melhor. A gente tem buscado fazer para todas, mas aqui no Nave a gente já deu passos mais amplos de conectar o que a gente está trabalhando no Nave à Vela com o que está sendo trabalhado na sala de aula nos componentes tradicionais. Então, tem um exemplo que eu gosto de citar, mas o aluno do 8º ano, ele está aprendendo lá em ciência sobre troca de calor, né? Aprendendo como que os objetos esfriam, esquentam, como é que se dá o processo de troca de calor. E aí no Nave a gente coloca ali e mapeia para o professor, ele lá no Nave ele vai ter um processo de construir, por exemplo, uma garrafa térmica. Então lá o problema poxa, eu vou fazer uma caminhada muito longa e eu quero manter aqui a minha água gelada, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, e aí tem todo esse processo de construção de uma garrafa térmica que vai colocar em prática aquilo que o estudante está aprendendo, por exemplo, de isolamento térmico, né? Como é que isso funciona na prática para manter aquele líquido gelado, por exemplo. E isso a gente faz, aqui eu estou só um exemplo, mas a gente faz isso ao longo de todo o currículo. Não, super interessante essa integração. E eu sei que também há outras vertentes, né? Quando a gente fala educação integral, a gente também fala de educação bilíngue, a gente também fala de incentivo à leitura. Eu sei que você explicasse um pouquinho mais também sobre esses outros aspectos, Heitor. Perfeito. A parte de incentivo à leitura, de formação leitora que a gente fala, acho que é até bem interessante. E esses dois aspectos que você trouxe, tanto da formação leitora quanto do bilíngue, eles são temas que já estão no currículo base, vamos assim dizer, né? O inglês, o ensino do inglês é obrigatório, aí, a partir do ensino fundamental. Literatura, obviamente, está sempre conectado ali com a língua portuguesa, mas a gente busca trabalhar esses temas de uma forma mais aprofundada, porque a gente acredita que existe um benefício, né, e existem ganhos de trabalhar esses temas de uma forma mais intencional e mais aprofundada. Então, pegando o inglês, por exemplo, no Brasil, o normal, a média, é um ensino de inglês de 2 horas aula por semana. E diversos estudos mostram que, para realmente um país se tornar bilíngue, o mínimo necessário são 3 horas, mas é algo entre 3 e 5 horas. A média da OCDE está mais perto de 4 horas. Então, esse é um tema de ampliar essa carga horária do ensino do inglês. A gente acredita que é fundamental para a gente realmente formar uma sociedade brasileira que seja bilíngue e que não tenha esses níveis tão baixos de proficiência que a gente exibe, mesmo tendo décadas de ensino em cursos de inglês fora da escola. A gente realmente acredita que é importante trazer esse ensino para a escola, e a gente tem diversos resultados que provem isso. A gente tem 2 marcas que trabalham esse tema. Eu vou dar o exemplo de uma chamada PES, e então escreve PES, né? Mas a gente chama aqui de PES, já trazendo o inglês. E o que eu acho que é interessante, estou dando esse exemplo, porque essa marca a gente já vem aplicando com os alunos do 9º ano, o exame de Cambridge, de proficiência de Cambridge, e a gente tem taxas de aprovação acima de 95% no exame de Cambridge no 9º ano. Então, a gente realmente consegue ver, e estudantes que realmente param de fazer curso de inglês fora e estudam inglês só na sala de aula. A gente tem relatos de diversas escolas, são centenas de escolas, mais de 500 escolas que utilizam esse programa e conseguem realmente fazer esse ensino de inglês de uma forma mais ampla e de uma forma com muita qualidade para a sua comunidade. E na parte de formação leitora, como eu disse, né, esse tema de literatura ele está na sala de aula, mas a gente sabe também que o Brasil não é um país de leitores. A gente vê índices de leitura muito maiores em outros países, e a gente sabe que esse é um tema basal, assim, que, como eu falei lá no início, de criar repertório, a literatura ela é fundamental para essa criação de repertório, né? E aí a gente busca trabalhar esse tema através de um programa de formação leitora da Maralto,
Maralto é um selo, né, de literatura que a gente tem, que ele já existia, ele tinha diversos livros premiados, com prêmio Jabutis, e a gente falou, poxa, mas a gente, como DNA na Arco, a gente não é uma empresa para vender livro em livraria, a gente é uma empresa que tem um DNA de estar na escola, né, de oferecer para a escola tudo aquilo que ela precisa. Então, a gente estruturou esse programa, indo além dos livros, trazendo formação de professor, trazendo tecnologia, avaliações, serviços como, por exemplo, encontro com autores, entrevistas com autores, programas de como trabalhar esse livro, antes da leitura, durante a leitura, depois da leitura, a gente empacotou tudo isso e criou um programa de formação leitora, que tem sido muito bem aceito pelas escolas, ele é mais recente, mas já estão com mais de 250 escolas utilizando esse programa, e é legal porque dá essa intencionalidade pedagógica para algo que a escola tradicionalmente já trabalha, mas ela trabalha sempre com livros diversos. Aqui o que é legal, a gente coloca aqui um fio condutor nesse programa, realmente para buscar dar esse gosto de leitura para os estudantes. Não, super interessante, como você mencionou. Quanto mais a gente trazer para dentro das escolas, né, esses pontos, maiores os nossos ganhos, maiores os nossos benefícios, digamos assim, que ganha no final das contas são os educadores, os alunos e a nossa educação como um todo, né, Heitor? E aí, para a gente finalizar, eu sei que você estará na BET Brasil, que vai acontecer agora em abril, vai estar no Congresso de Educação Básica, então gostaria de saber o que você já pode adiantar da sua palestra, Heitor, e quais são as expectativas para esse evento agora em abril. Perfeito. As expectativas são altíssimas, né? A BET Brasil é o principal evento de educação que acontece aqui todo ano. A gente sempre vai com foco maior em educação básica, né? Mas sabemos aí que ele trabalha a BET, né? Inclusive outros aspectos da educação. E na minha palestra eu vou aprofundar alguns dos temas que eu trouxe aqui, eu vou apresentar os dados, né? Vou realmente comprovar aí com os estudos que a gente trouxe. E vai ser um debate, então vou ter outras 2 pessoas comigo, que também já têm bastante experiência na implantação da formação integral, então acho que vai enriquecer e aprofundar muito em relação aos temas que eu trouxe hoje aqui. E todas as soluções que você mencionou aqui estarão também expostas ali na BET. O público pode esperar isso, né, Heitor? Com certeza, todas as soluções estarão na BET. Como eu disse, cada uma tem a sua identidade, cada uma tem a sua equipe. Então, vocês vão ver lá a Escola da Inteligência, o Pleno, representando o socioemocional, o NAVE ali com a Educação Tecnológica Maker, né? Na educação bilíngue, o PS que eu falei e o PDS, que é uma outra solução, educação financeira com o Gênio e a formação leitora com a Maralto. Então, todas essas marcas estarão lá e vocês podem interagir com a nossa equipe. Perfeito, então já fica a dica para quem está acompanhando esse episódio, passar ali nos estantes e conferir tudo que a gente comentou aqui hoje. Heitor, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Eu queria muito te agradecer por ter reservado esse tempo para falar com a gente, pela sua atenção. Tenho certeza que esse episódio vai ficar bem marcado ali para quem está ouvindo. Então, muito, muito obrigado por ter reservado esse tempo para falar com a gente, viu? Muito obrigado, Murilo. Agradeço também a BET pela organização e pelo convite. Perfeito. É isso, nós vamos ficando por aqui. Conexão BET está disponível no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar todas as novidades nas suas redes sociais, BET Brasil, ou no nosso site, brasil.betshow.com. É isso, muito obrigado pela audiência. Até a próxima!